Fala, criptonauta, eu estou trazendo aqui para vocês o vídeo que eu prometi sobre as altcoins. Mas antes de falarmos sobre as altcoins, a gente tem que fazer uma análise prévia do mercado, da movimentação como um todo, do fluxo monetário. Aqui dentro do grupo da mentoria, eu já estou avisando meus alunos desde o dia 20 sobre algumas movimentações. Por exemplo, aqui eu falei, nós tivemos boas movimentações de altas, mas tem uma coisa que está me chamando bastante atenção. Mesmo que vamos do ponto A ao ponto B, há perdas enormes de suporte para depois chegar ao destino. Aí eu fiz uma análise aqui dentro, e essa análise mostra mais ou menos isso aqui. Tem o ponto A e tem o ponto B. Só que em vez da gente ir dessa forma aqui, A e B, a gente vai de A a B com esse tipo de movimentação aqui. Um tempo gráfico menor e num tempo gráfico maior eu notei uma simetria melhor. Então, eu já venho avisando aqui os meus alunos, fiz algumas análises, algumas marcações e percebi esse tipo de movimentação acontecendo no curto prazo. Por isso, eu já estava analisando e observando essas movimentações. Aí aqui no dia 22 de maio, por exemplo, eu falei que a gente teve uma movimentação lateral, tá vendo? Estamos em um momento lateral após uma movimentação de alta. Estamos andando de lado. Isso mostra que a euforia está controlada e que há menos participantes no mercado. Aí aqui eu falei sobre a lateralidade e aqui embaixo eu falei sobre um ponto muito importante, que é a bandeira de baixa no 1 hora após a retração que a gente teve. Então, eu falei que isso significa que temos menos volume e neutralidade de movimentos. A janela de oportunidade está temporariamente fechada no BTC. Vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso primeiro, para depois falar sobre as altcoins. Aí aqui, eu já falei para os alunos, fiz as marcações certinhas e tal. Inclusive essa daqui, que era a bandeira de baixa, tá? E aí, eu marquei aqui e falei para eles. Precisa romper 70.277, no caso com continuação, igual eu fiz nesse desenho, para a gente invalidar a bandeira. Se não invalidar, ela pode acontecer. E aí, o que aconteceu? Eu vim, depois atualizei os meus alunos e falei assim, ó, lembra da bandeira debaixo de 1 hora que mostrei para vocês? Aconteceu. Aqui, ó, é importante ficarmos de olho nos padrões contra a manada. Enquanto estava subindo, eu tentei identificar pontos de possíveis reversões para não ser vítima de liquidez e vim alertar. Estou sempre preocupado com vocês. Então, assim, eu sempre atualizo os meus alunos das movimentações de preço. E olha só, eu avisei isso antes, e olha o que aconteceu depois. Tá vendo? Rompeu para baixo. Então é muito bom você fazer esse acompanhamento para entender como que o mercado está se comportando, para depois você pensar em altcoins. Por quê? Porque o total é o fluxo monetário total do mercado e ele acaba jogando as capitalizações de mercado menores, né, de moedas menores, para baixo. Dito isso, a gente sabe que a gente tem esse tipo de movimento aqui, tá? A gente perdeu fundos e fundos e fundos e agora a gente está corrigindo ainda. Isso acontece porque a gente teve a aprovação do ETF Spot de Ethereum e claramente eu consigo ver isso aqui no gráfico. Pode ver que aqui a gente estava normal, tá vendo? Do nada a gente teve uma grande explosão, depois a gente lateralizou e aí teve o Sell the News nessa região aqui, quando a gente tem um pico de alta, depois a gente tem um pico de queda. Então, quando isso acontece, vocês já viram comigo a análise do total, a análise de Ethereum, que é o foco, e aí você vai passar agora para as altcoins. Vocês vão ver que várias altcoins já explodiram, porém, a gente não está no momento onde a gente tem que fazer novos trades agora. Pode ver aqui, por exemplo, eu coloquei organizado por maiores valorizações. A gente tem moedas que estão subindo demais, porém, elas já estão em regiões de resistência do diário, o que é muito perigoso. Então, é muito importante você abrir o gráfico e, em vez de abri-lo para poder procurar um trade para fazer, só fazer uma leitura do gráfico. Um trader profissional ele faz isso. Nós fazemos o seguinte: a gente abre o gráfico, vai olhando várias moedas, e se tiver alguma oportunidade, a gente vai lá e cogita entrar. Mas a gente não tem de fato a intenção de abrir uma para poder buscar um trade. Porque se fosse assim, eu ia estar olhando agora no diário, eu queria pegar um fundo, ia olhar os 5 minutos, ia pegar o fundo ascendente dos 5 minutos, ia fazer um trade. Pode dar errado. Então, não tenham essa mentalidade. A gente tem que saber não só fazer trade, mas como também saber não fazer trade.
Eu sempre falo isso. Por exemplo, aqui, quem fosse pegar esse fundo ascendente aqui, teria sido estopado. Quem pegou esse, teria sido estopado. Quem pegou esse aqui, teria sido estopado. Quem pegou esse aqui, teria sido estopado também. Então, é muito perigoso vocês entrarem no meio da movimentação, ainda mais depois que você já vê no gráfico que a moeda explodiu e você ficou de fora. Foi o que eu falei aqui em uma análise minha, mostrando uma movimentação de preço do ponto A até o ponto B, tá? Era mais ou menos isso aqui que estava acontecendo e foi o que ocorreu também com o Ethereum por conta da euforia do mercado, por conta da aprovação do ETF Spot de Ethereum. Quando você tem isso em mente, você opera de acordo com o ambiente, você opera de acordo com a narrativa. Se a gente tem uma narrativa, qual é a narrativa atual? A aprovação do ETF Spot de Ethereum. Qual é a moeda que você vai olhar? Ethereum. Se você olhar outras moedas, lógico que você vai conseguir pegar boas oportunidades, mas se você chegar depois e ver essas que já subiram muito, já era, você vai perder. E se você vê uma moeda que subiu muito, você fala, poxa, se eu tivesse pego, provavelmente se você tivesse na hora, você não iria pegar. Porque elas acontecem com movimentações mais isoladas. Como elas são menores, acaba que uma grande baleia, um grupo ou empresas entrando junto, a gente joga o preço para cima assim, com muita força. E aí você olhando no gráfico, você quer pegar esse fundo ascendente para a gente continuar subindo. E isso não acontece, porque sempre, né? Por quê? Só você imaginar que para você ter esse tipo de movimentação de preço aqui, você teria que ter até mais volume do que antes, porque aqui estava mais barato. Então, com o mesmo dinheiro, você comprava mais quantidade de moedas aqui, e agora, se for pegar a mesma quantidade daqui de baixo para entrar aqui, não vai ser a mesma coisa, porque vai ser menos quantidade. Se é menos quantidade, vai ter menos volatilidade também. Então, perceba que quando você vê uma moeda que já subiu muito, ou seja, as altcoins, você tem que saber não fazer trade. Fica de fora ou aguarda que ela retorne a posições muito mais relevantes para uma entrada. Por exemplo, em vez de você pegar um fundo aqui, você poderia de repente colocar um alarme aqui, mas tentando ver se ela vai chegar, por exemplo, nesse aqui para você colocar um stop aqui. Se você entrar aqui, você pode ficar negativo e ela pode voltar tudo, assim como eu mostrei na outra análise, entendeu? Então, é muito importante vocês olharem as altcoins. Eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, mas na verdade eu quero complementá-lo fazendo uma live com vocês, que aí a gente vai analisando ao vivo e vendo sobre essas coisas e vocês podem comentar e tirarem as suas dúvidas em relação a isso tudo que eu acabei de falar. Mas basicamente sobre as altcoins, eu evito muito operar as altcoins, até porque dá para ver que elas são muito voláteis. Quando você acerta é muito bom, mas quando você erra, olha só as pancadas que tem para baixo. Isso daqui é basicamente brincar com a sorte, tá? A gente não tá vendo nenhum tipo de, no curto prazo, pelo menos, de uma tendência muito nítida para operar. Então, fujam de tendências que não são nítidas, ou seja, fuja de tendências que não estão subindo assim, por exemplo, ou caindo assim. Fujam também das laterais, que as laterais que estão assim, ó, por exemplo, elas vão te estopar em algum momento. Agora, as laterais que estão fazendo esse tipo de movimentos aqui mais sincronizado, tudo bem, entendeu? Então, quando você sabe identificar a tendência, você sabe quais altcoins têm mais liquidez para você conseguir operar. Nem todas essas altcoins que explodem são as que você deve entrar, porque você provavelmente quase não vai pegar esses movimentos aqui muito grandes, você já tem que estar muito antes no trade ou no gráfico, entendeu? Vendo, e é muito mais difícil. Então, viu uma grande movimentação no altcoin, não acha que esse fundo aqui vai levar você lá para cima, porque pode não acontecer. Isso aqui são movimentos isolados em moedas pequenas, grupos menores de pessoas que fizeram esse tipo de movimento. Então, é uma dica que eu dou para vocês, a gente continua essa análise, né, na live. Valeu? Grande abraço para vocês e a gente se vê em breve. Fui!